E eu quero compartilhar uma palavra para o nosso coração e quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Nós temos ministrado uma série intitulada Ser e Fazer Discípulos. E nessa série de ministrações, nós temos estudado versos bíblicos em que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus fazem analogias e trazem características pertinentes àqueles que de fato são discípulos de Jesus. Então nós já vimos discípulo como uma nova criatura. Nós vimos no domingo passado discípulo como um santo, que significa essa santidade posicional, essa santidade progressiva e o que é a santidade definitiva. Nós vimos sobre o discípulo comparado a um atleta, as características de um atleta em que o discípulo deve adotar na sua caminhada com Cristo. Nós vimos na caminhada sobre o discípulo como um soldado, analogias muito fortes de que um discípulo de Jesus deve carregar como um soldado também carrega na sua atuação profissional. E hoje nós vamos ministrar sobre discípulo, o que carrega a sua cruz. Amém ou não amém? Diga comigo assim: Deus nem sempre diz o que eu quero ouvir, mas Ele sempre diz o que eu preciso ouvir. Você crê nisso? Amém ou não amém? Então vamos lá, Lucas 14, vamos ler. Eu quero ampliar um pouco a leitura. Vamos ler do verso 26, porém nós vamos até o 33. Você pode permanecer assentado. Lucas 14, verso 26 a 33 diz assim, ó: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, o que está escrito aí? Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, o que mais que está escrito? Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos a que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 33, mesmo com versões diferentes, vamos ler juntos? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Vamos ler mais uma vez esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E o último versículo que eu quero deixar também em Lucas, que está em Lucas 9, 23, que nós vamos ler juntos, mesmo com máscara. Eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo. Vamos lá? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós vamos ministrar sobre discípulo, o que carrega a sua cruz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de elevarmos a nossa voz a Ti, conduzirmos em oração, pedindo para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Prepara a nossa mente, tira tudo aquilo que possa provocar desatenção e possa tirar o nosso foco de ouvir a Tua voz. E torne o nosso coração sensível às ministrações e direcionamentos do Teu Espírito Santo. Queremos ser cada dia mais parecido com o Senhor, genuínos discípulos Seus nessa terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, permita-me iniciar essa ministração lhe mostrando essa foto. Bom, quais são os dois animais que tem aí? O de cá é uma girafa e o daqui um cachorro. Por que nós podemos afirmar que a girafa é uma girafa e não um cachorro?
Por causa das características. Muito bom. Por causa das características que possui, a gente bate o olho. Alguém tem alguma dúvida de que aquilo ali é a girafa e daqui é cachorro? Acho que está muito claro, né? As características, como a Amanda muito bem disse, e algumas outras pessoas também, são muito nítidas. Quais são se você tivesse que pontuar aqui 3 características muito nítidas que diferem um do outro, quais que a gente poderia pontuar? A altura do pescoço, né? O pescoço é uma marca da girafa, né? Então, o pescoço, o que mais? As pernas são maiores. As cores, isso. As cores, né? O marronzinho com o amarelo, né? Que são bem distintas a forma. Então, aí nós vimos 3. A gente poderia falar tantas outras características. O formato da cabeça, né? Não tem como. A forma deles até mesmo lidar com... Um é doméstico, o outro está dentro da linguagem do selvagem. Mas a gente olha para eles e ninguém tem dúvida que a girafa é a girafa e o cachorro é o cachorro pelas características que eles possuem. Ninguém em sã consciência consegue confundir um com o outro. Por que eu estou falando isso nessa palavra introdutória? Trazendo isso para a nossa vida, para a nossa realidade de vida cristã. Nós temos vivido um tempo que eu acredito que você há de concordar comigo, em que está sendo um tanto quanto desafiador nós conseguirmos identificar e certificar quem de fato é discípulo de Jesus. A gente está tendo um desafio muito grande, onde a gente está vendo nós temos muitas pessoas religiosas, mas pouquíssimas pessoas que são genuínas discípulos de Jesus. Nós temos muitas pessoas que se dizem cristãos, afinal, se não me falha a memória, mais de 90% do nosso país é declarado cristão. Seja cristão evangélico, espírita, católico, etc., mas se declara cristão. Mas são pouquíssimos aqueles que, de fato, são discípulos de Jesus. E como que nós conseguimos identificar, diante desse desafio, de que a gente não está conseguindo se assegurar, olhar para uma pessoa, ou conviver até mesmo com a pessoa, e assegurar que essa pessoa é uma discípula genuína de Jesus? Como eu posso identificar isso? Como eu posso diferenciar um verdadeiro discípulo de uma pessoa que é meramente religiosa? O que eu preciso notar? O que me faz diferenciar um do outro ou identificar? Da mesma forma, através das características distintas, onde você bate o olho, se possui tais características, não tem como ser cachorro. Um pescoço desse tamanho, as pernas desse tamanho, essa cor, esse formato de cabelo, não tem como. Essas características elas são inerentes à girafa. É bater o olho e ver. E a gente começa a olhar os textos bíblicos e vê que o próprio Jesus dos evangelhos, ele pontua características distintas, inerentes, indubitáveis, características que são indispensáveis, que só discípulo de Jesus, que é discípulo de Jesus, de fato carrega. Característica em que Jesus fala, se não tiver isso, não pode dizer que é discípulo. Não adianta você falar que é girafa, se você tem esse pescocinho agarrado aqui. Não adianta você falar, não, eu sou a girafa, se você não tem essa característica da cabeça da girafa, o comportamento da girafa. Jesus, ele nos mostra no Evangelho, nós lemos só nesse texto, 3 características que Jesus falou, se não tiver isso, não pode dizer que é discípulo. Se não tiver tais características, não pode dizer. E aí você pode verificar essas 3 características que Jesus coloca, se não tiver isso, não pode ser. Lucas 14:33. Onde ele diz assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se não fizer isso, não pode ser. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então tem uma outra característica inerente aqui. Outra característica, Lucas 14:27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele pode falar que é discípulo, mas se não carregar a cruz, não pode ser. Ele pode achar que é, mas ele não é. Ele é só um cristão, às vezes ele é um admirador de Cristo, às vezes ele é um frequentador de igreja. Mas se ele não carrega a cruz,
se ele não renuncia a tudo que tem, se ele ama os seus vínculos mais próximos mais do que a mim, não é de fato discípulo. Ele está vivendo dentro de um auto-engano. Então Jesus coloca aqui 3 características onde ele coloca essa negativa do não pode ser meu discípulo. Mas se você perscrutar, se você analisar, melhor dizendo, outros textos, você vai ver dentro de características positivas, onde Jesus fala, se tiver isso, aí é meu discípulo. Por exemplo, João 8,31. Jesus diz assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, se permanecer a palavra, verdadeiramente, sois meus discípulos. Se você ler João 13,34, uma outra marca inerente, uma outra característica que você vê que é muito inerente de um discípulo, onde ele diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Como que eles vão conhecer? Se vós amardes uns aos outros. São características que não tem como faltar. São as pintinhas marrons no amarelo que não tem como tirar. Se tirar, não faz parte da turma. Não faz parte daqueles que de fato são discípulos de Jesus. João 15,8 é outra característica que diz assim, ó, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando que eu vou ser meu discípulo? Jesus está dizendo, quando que é discípulo dele em João 15,8? Quando? Alguém ouviu o que eu li? Quando der muito fruto. Então eu quero posicionar, pontuar essas características, essas marcas em que você vai falar, se tem essas marcas, não tem como confundir. De fato, é um discípulo de Jesus. Primeira delas, diga comigo, renúncia total. Essa ministração é aquela que, como a gente disse aqui, nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir, mas sempre aquilo que a gente precisa ouvir. E isso é cuidado e amor de Deus conosco. Uma forma da gente avaliar, porque às vezes a gente entra num fluxo, irmãos, de frequentar a igreja, de nascer num berço, às vezes nascer no meio evangélico, de ir para os cultos, achar legal, mas a gente precisa avaliar se de fato a gente está trilhando no caminho que vai nos levar à vida eterna. Porque às vezes a gente está vivendo uma fantasia, achando que é cristão, porque frequenta uma igreja, porque nasceu num berço, como diz, um berço evangélico, mas para ser de fato discípulo que herda a vida eterna, tem que carregar determinadas marcas. Então é uma oportunidade de a gente fazer um check-up no nosso cristianismo, na nossa caminhada cristã. E uma dessas marcas inerentes de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele tem como característica a renúncia total. O texto é claro em dizer, Lucas 14:33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está nos ensinando nitidamente que quem quer tornar-se um discípulo dele, precisa estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Isso é renúncia total. Eu estou disposto, eu de fato sou um discípulo de Jesus quando eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que possa ocupar o primeiro lugar no meu coração por Cristo. Se eu assim procedo, nisso conhecerão que nós somos, de fato, discípulos de Jesus. Isso serve, como eu disse, como um check-up no nosso coração, em que a gente precisa ver que muitas vezes muitos cristãos, muitas pessoas, elas têm, por exemplo, como primeiro lugar no seu coração os relacionamentos emocionais, os relacionamentos sentimentais. Às vezes tiram a pessoa do... Quantos jovens a gente conhece, começou a namorar e deixou o ministério, deixou... Cristo nunca foi prioridade no coração dele. A renúncia total. Ele era evangélico, um religioso, mas discípulo de Jesus, a renúncia total. Cristo é primordial do que até mesmo aquilo que eu coloco como relacionamento na minha vida. Quantas pessoas que em prol de conquistas materiais, se tocar na vida profissional dele, ele não está disposto a seguir a Jesus. A vida profissional, ele tem, a vida financeira,
a conquista de coisas, de bens, é primazia. Tanto que ele consegue levantar, às vezes, cedo, para poder ir para o trabalho, para conseguir mais dinheiro, mas não consegue levantar, às vezes, cedo, se tiver que estudar, por exemplo, vamos pôr na escola bíblica dominical. Não, palavra fica depois. Eu levanto cedo se for para viajar. Quem aqui já levantou de madrugada para viajar aí? E a gente levanta com alegria, né, gente? Você levanta, se parece que até 9 horas da manhã, ninguém levanta, todo feliz, né? Todo mundo levanta feliz. Levanta às vezes cedo para trabalhar, mas quando fala, vamos levantar cedo para alguma coisa relacionada a Cristo, e a pessoa não está disposta. Então são pessoas que trafegam no que a maioria trafega. Pessoas religiosas. Mas que, segundo Cristo, não podem dizer que são seus discípulos. William Hendricks, um comentarista bíblico, diz assim: o que Jesus pede de nós é uma devoção de todo o coração. Jesus não quer nada além de tudo. Jesus não quer nada além de tudo na sua vida. Isso não é novidade, porque o primeiro grande mandamento é o quê? Amar a Deus, 99% não é suficiente. O relacionamento com Cristo, 99% não é suficiente. É amar a Deus de todo o coração. É amar a Deus de toda a sua alma. É amar a Deus com todas as suas forças. É amar a Deus com todos os seus sentimentos, com todo o seu entendimento, melhor dizer. Então a vida com Cristo é uma devoção de todo o coração. William Hendricks coloca, é uma lealdade a toda prova. Se algo que eu estou fazendo me afasta de Deus, eu estou disposto a abrir mão disso, para poder seguir e viver de fato aquilo que agrada a Deus. William Hendricks segue dizendo, o que Jesus pede é uma negação completa de si mesmo. É colocar o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso coração em completa disposição dEle. Talvez Jesus não vai requerer nada de você materialmente, mas talvez se Ele requerer. Se Ele requerer a nossa vida, como a cada 3 minutos morre um cristão perseguido por causa do amor a Cristo. Talvez você e eu morando num acidente, nunca Jesus vai nos requerer, talvez pelo contexto ocidental, a nossa vida por amor a Ele. Mas se requerer. Nunca, talvez você vai ter necessidade, Jesus vai requerer de você todos os seus recursos, mas se Ele fizer com a gente como fez com o jovem rico, vende tudo que tem e segue-me. A pergunta é, se isso bater a porta do meu coração, eu estou disposto a renunciar tudo, como o texto diz, tudo quanto tem. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E a decisão por Cristo, gente, não é para gente que vive no mundo da fantasia, gente que não tem poder de raciocínio. A decisão por Cristo deve ser tomada de forma inteligente. Às vezes as pessoas acham que o cristão é bitolado é quem não tem Cristo, que vive uma vida inconsequente. Para ser cristão, o próprio texto nos mostra aqui, o próprio texto nos mostra, Jesus conta uma parábola subsequente a esse princípio que ele coloca, que um homem que desejando construir uma torre, qual que é o homem? Que desejando construir uma torre, não senta, faz o cálculo se de fato ele vai ter condições para depois então decidir e começar a construção. Ou seja, o que Jesus está falando, para você de fato ser meu discípulo, você deve analisar bem antes de decidir. Porque o cristianismo não é, eu já disse isso uma vez, não é uma colônia de férias, é um campo de batalha. No mundo nós vamos ter aflições, muitas são as aflições do justo. Ou seja, o que esse texto, essa parábola que Jesus já conta subsequente ao princípio que ele coloca aqui, é justamente dizer, ser um verdadeiro discípulo de Jesus tem um preço. O cristianismo é um cristianismo onde tem cruz, é uma vida com abundância, sim. É uma vida que nos leva à vida eterna, sim, mas a porta, ela é estreita e não passou pela reforma. Por mais que a mídia, às vezes dita como evangelho, coloca aí um cristianismo de facilidades, onde você vem do jeito que você está, você continua do jeito que você está, você pode até vir do jeito que você está, mas você é transformado. A graça que não transforma não é graça, irmão.
Ah, eu sou salvo pela graça, e aí vive uma vida toda desregrada. A graça que não transforma não é graça. A vida cristã é você tomar a sua cruz, é negar a si mesmo, é renunciar, estar disposto a renunciar tudo por Cristo, porque se Ele não for tudo na nossa vida, a nossa vida de fato nunca encontrará plenitude, abundância, propósito e eternidade com Ele. A Ele seja toda honra, glória e louvor. Então a vida cristã precisa ser refletida, ela precisa ser tomada, não é na empolgação. Analisa os custos, mas eu quero andar com Cristo, porque somente na presença dEle, querido, há plenitude de alegria. E a segunda parábola que Jesus conta, logo depois dessa, ele fala sobre um rei que estaria sendo atacado por uma tropa com 20 mil homens, mas esse rei só tinha 10 mil homens, e ele precisava avaliar também a situação antes de decidir. E aí eu vejo um outro princípio aqui nesse texto, que nos mostra que a neutralidade no que tange a eternidade é impossível. Entenda isso, a neutralidade no que tange a eternidade é impossível. No que tange a decisões eternas, não tem como ser neutro. Eu preciso decidir. Ou eu vou num tratado de paz, que o texto está dizendo, ou eu vou partir para a guerra. Mas não tem como eu ficar em cima do muro. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Ou é o caminho apertado ou é o caminho espaçoso. Não existe um caminho intermediário. Tem muita gente que vive um cristianismo não como se existisse um caminho intermediário. A pergunta que a gente precisa fazer é: de que lado que eu estou? Não tem como eu viver com as características do caminho largo, achando que eu vou desfrutar do destino eterno. Porque o caminho largo, o destino é a perdição. O caminho estreito é o caminho que nos conduz à vida. Eu falei essa semana, coincidentemente, casou com essa ministração o assunto. Mas eu falei nessa semana que a gente passa por dezenas, e na verdade chega a centenas de decisões, todos os dias a gente toma, ou escolha, se você prefere. A gente tem que tomar dezenas, ou melhor dizendo, centenas de decisões diariamente. Todos nós. Para você chegar aqui hoje, talvez você já tomou centenas de decisões hoje. Que sapato que você ia calçar? Se você ia tomar água ou não? Se você ia tomar banho naquele horário ou não? Que tipo de comida que você ia comer? Para chegar aqui, que caminho que você ia percorrer? Para que lado você ia pentear o cabelo? Existem 4 níveis de decisões. Decisões simples, como essas que eu estou falando, a roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer, e que tem impactos na nossa vida. Existe o segundo nível de decisão, que são as decisões importantes, que são decisões que têm impactos significativos. Por exemplo, o que seriam as decisões importantes? Decisões de nível sentimental. Quem é a pessoa que eu vou casar? Decisões de nível profissional. Você escolher, por exemplo, qual o curso você vai fazer. Decisões importantes, que têm impacto significativo na nossa vida, muito significativo. Existem as decisões vitais, que falam sobre vida ou morte na terra. Eu até cito um exemplo, por exemplo, imagina um prédio que está pegando fogo e você está lá em cima. Você precisa tomar uma decisão, que é de vida ou morte ali. Ou talvez um diagnóstico que você recebe, você não sabe se você faz aquela cirurgia ou não, fica na dúvida, é uma decisão de que talvez trafega entre nível e morte na terra. Então, nós temos decisões simples, decisões importantes, decisões vitais, mas temos um 4º nível de decisão, que tem impactos não só no presente, mas também no futuro eterno, que são as decisões de peso eterno. E nenhuma dessas decisões, sobretudo a de peso eterno, a neutralidade é possível, porque o fato de eu decidir não decidir, eu já estou decidindo. Quando eu escolho não decidir, eu já estou decidindo não decidir. Está dando para entender? O fato a neutralidade é uma escolha de não escolher. Então, no que tange ao reino de Deus, a decisões de peso eterno, eu vejo tantas pessoas brincando com essas decisões de peso eterno, que vão trazer impacto na vida que nós vamos ter aqui e na vida que nós vamos ter na eternidade.
Que tipo de decisão que você tem tomado concernente a Cristo? Diante de decisões como essa, qual tem sido a sua postura em tempos como esse, em que uma semana às vezes a pessoa está boa, pastor, e de repente uma semana a pessoa foi a óbito? Eu nunca vi um tempo em que, infelizmente, nós temos recebido tantas notícias de pessoas próximas de nós que estão indo a óbito, partindo. Às vezes, no mesmo dia, nós tivemos, em menos de 2 dias, 3 velórios de pessoas próximas de nós. Em menos de uma semana, quase 5 pessoas próximas. A gente vê notícias, coisas que às vezes a gente ouvia dizer depois de muito tempo. Fulano, a nossa igreja mesmo passou talvez 5, 6 anos, fez 1 ou 2 velórios em 5, 6 anos. E talvez em uma semana, 10 dias, quase 5, 6 pessoas. Isso é um grito que está diante dos nossos ouvidos, ecoando os nossos ouvidos, e que a gente precisa abrir os nossos olhos também, para entender que Jesus está às portas, que a vida nessa terra é brevíssima, e que a gente precisa se posicionar no que tange a nossa vida com Deus nessa terra, porque quando a vida findar, o futuro eterno é inalterável. Lembra da parábola de Lucas 16, onde o homem do rico e do Lázaro, quando ele chega lá no Hades, ele fala: deixa eu avisar os meus irmãos, agora não tem jeito. Pai Abraão, olha aí, uma ponta de água, e uma gota de água, não tem jeito. Porque o futuro eterno, ele se torna inalterável a partir da minha decisão que eu tomo aqui nessa terra. Qual a decisão que você tem tomado em relação a Cristo, a sua caminhada com Deus? O texto nos faz olhar, nos faz ver que a neutralidade é impossível, e que a vida cristã é imprescindível analisar muito bem antes de decidir. O texto, para a gente poder correr aqui para o encerramento: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que há na sua vida hoje que tem lhe afastado de Deus? O que hoje você tem vivido, seja talvez na esfera profissional, nos seus relacionamentos familiares, que você analise e fala: eu preciso abrir mão disso, porque isso está me afastando de Deus. É um tempo de conserto. É um tempo da gente rever os nossos conceitos, os nossos valores. É tempo da gente realinhar o nosso coração com Deus. Eu queria estar aqui, entre aspas, no que tange a facilidade. É muito mais fácil a gente falar de um cristianismo de vitória, como a gente vê, né? De uma teologia, talvez, aí, que anda facilmente como a teologia da prosperidade. Mas a grande verdade inerente que Jesus grita ao nosso ouvido nessa noite é que não existem vias fáceis que nos conduzem à grandeza. Não existem vias fáceis que nos conduzem à grandeza, em nenhuma esfera da vida. Para se tornar um advogado de sucesso, para se tornar um designer relevante, né, Dilton? No Brasil, é necessário o quê? Muito estudo, muito esforço. Nas coisas da terra, e não diferente das coisas eternas, não há vias fáceis que nos conduzam à grandeza. Se a gente quer viver vida com abundância e vida eterna, é necessário a gente tomar a nossa cruz, estar disposto a renunciar a tudo que tem e seguir nos passos de Jesus. Eu caminho aqui para a gente poder encerrar. Renúncia total é uma característica. Devoção suprema, que é o segundo versículo que eu li para vocês aqui, que eu li junto com, que diz assim: o texto diz: se alguém não vem a mim, não ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na minha versão diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai. Eu fiquei intrigado, porque parece que a gente tem que destratar os familiares, né, por Cristo. Mas a linguagem do original grego da palavra aborrece quer dizer amar menos. Ou seja, aquele que não ama menos os seus vínculos mais próximos do que a Cristo, não pode ser discípulo.
seja, o nosso amor por Cristo deve estar acima dos nossos vínculos mais próximos. Por quê? Porque quando eu tenho um amor a Cristo acima de tudo isso, sendo que Cristo é a maior essência de amor, automaticamente eu vou transbordar amor nos meus relacionamentos. Então Cristo, eu preciso de ter a Ele uma devoção suprema, uma renúncia total. Eu até compartilhei na rede social dessa semana sobre aquele testemunho que muitas pessoas já conhecem. Quando Cristo me chamou para ir para o seminário, quando chegou a fase de eu ir para o seminário, era a fase do maior ápice na minha vida profissional. 4 anos e meio na agência de Correios, entrei como atendente, estava como supervisor de atendimento, já ganhando as comissões em cima do que os atendentes, por gerenciar os atendentes. Fiz um curso para gerente, a equipe de gerência do Correio me colocou para fazer um curso de gerente no meio do ano. Chega no final do ano, Jesus fala comigo: chegou o tempo. Minha família dependendo financeiramente de mim, dependendo financeiramente, porque meu pai tinha sido falecido já há alguns anos, então era eu e meus irmãos que ajudavam a pagar o aluguel, a comida e as contas e etc. Enquanto minha mãe ajudava a gente tomando conta da casa. Mas chegou o tempo, e eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Eu conversei com minha mãe, compartilhei isso essa semana. Minha mãe falou: meu filho, quem sou eu para impedir o chamado de Deus na sua vida? Desde os 11 anos de idade que ele vem falando. E sem nenhuma garantia de nada, eu nem habilidade, desenvoltura no que tange a prática do exercício ministerial eu tinha. Fui para o seminário que eu tinha pregado uma vez na minha vida. Falava para eu orar em público, gente, eu escondia lá atrás. Eu sentava atrás da igreja, não era porque eu era um garoto que não tinha comunhão com Deus, não. Eu sentava muitas vezes atrás para o pastor não me ver e pedir, porque na época o pastor pedia muita gente para falar assim: ô fulano, vem cá, faz a oração. E eu ficava escondido, porque eu tinha vergonha de orar, não só até na sala de escola dominical. Ler texto bíblico, o pastor falava: lê Lucas 9, 23, eu tremia. E eu estou falando que eu não era menino, eu era 18, 19, 20 anos de idade, ou seja, tem 2 anos atrás, estou brincando. Já jovem, fui apresentar um trabalho no 3º ano, um trabalho, eu lembro até hoje a foto, tão traumado, decorei e fiquei falando assim. A professora me fez uma pergunta do trabalho, não conseguia falar nada, não via ninguém, 18, 17 anos de idade, tão tímido. E eu fui para o seminário assim, porque Deus me chamou, eu tinha milhões de confirmações no meu coração, não tinha nenhuma característica natural, nenhuma habilidade do meu temperamento, mas eu tinha um chamado, queimava no coração. Não é, pastor? A gente entra como num funil de Deus, ou a gente vai, ou a gente vai. E eu lembro que eu abri mão dessa questão profissional, até mesmo do sustento para minha família, que eu não sabia o que seria na próxima semana, ou no próximo mês, melhor dizendo, porque dependia do meu dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu disse sim ao chamado de Cristo. E para a glória do nome de Jesus, como eu testemunhei essa semana, nas manhãs de devocionais, um mês que eu estava no seminário, mês de fevereiro, trabalhei até janeiro trabalhei. Fechou o mês de janeiro, dia 3 ou 4 de fevereiro, eu fui para o seminário de 2005. Fiquei mês de fevereiro orando num galpão que tem lá, todos os dias à noite, após os afazeres do seminário, já no turno da noite, orando: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui atendendo o teu chamado, e cuide da minha família, traga provisão sobre a minha casa. Mês de março, teria que trazer o meu salário lá, pegar uma parte do meu salário para ajudar minha mãe nas despesas. E aí minha mãe, numa ligação que a gente estava fazendo, no início do mês de março, minha mãe fala assim: meu filho, sabe aquela aposentadoria do seu pai, que não se me falha a memória, 4 anos e pouco, estava travada, não estava saindo e tal, saiu nesse mês. Uma aposentadoria de um salário mínimo, eu dava, nem era esse valor, ou seja, mais ainda do que eu dava. Porque quando a gente está na vontade de Deus, o Senhor nos sustenta, o Senhor não nos desampara. Por isso que a melhor coisa do mundo é a renúncia total, por amor a Ele, para fazer a vontade dEle, abrir mão dos meus prazeres da carne, dos meus sentimentos que afastam de Deus, para viver para Ele, porque Ele é o Deus que nos sustenta e nos ampara. O povo no Egito, com toda a estrutura do Egito, não vive um milagre, mas 40 anos num deserto que não tem comércio, não tem estrutura, não tem nenhum recurso natural, para que eles pudessem sobreviver 2 milhões de pessoas, ou mais milhões de pessoas. Muitos historiadores dizem: o Senhor mandava maná todos os dias, porque eles estavam na vontade de Deus. É viver em provisão, é viver alegria, é quando nós de fato decidimos seguir o que Cristo tem para nós, porque não a nossa, mas a vontade dEle é o quê?
boa, perfeita e agradável. Talvez você tenha um chamado de Deus queimando no seu coração, e hoje Jesus está trazendo isso à sua memória, à sua mente. Eu nem ia compartilhar esse testemunho aqui agora, mas o Senhor me trouxe à mente para trazê-lo de novo, porque Jesus está falando a corações de pessoas que estão engavetando um chamado dele. Ele está falando: filho, fui eu que te chamei, eu estou trazendo a sua memória hoje de novo, porque eu quero fazer de você e vou te sustentar nesse chamado que eu estou queimando o seu coração. Outros estão desviados, estão longe do caminho do Senhor, e hoje Cristo está queimando o seu coração, falando: filho, você está marcado com a marca da promessa. Você está andando longe por quê? Você está distante por quê? Você está andando por vias tortuosas por quê? Esse espaço largo não vai te colocar num caminho de plenitude, nem nessa terra, muito menos na eternidade. É tempo de voltar. Jesus está te chamando para deixar de ser um religioso, com capa de religioso, e não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É tempo de assumir postura de discípulo. Chega de ser um espectador, um admirador de Cristo. Jesus está nos chamando para sermos genuínos discípulos dele. Renúncia total, devoção suprema. Encerro, carrega a sua cruz. Carrega a sua cruz. Muita gente acha que essa carregar a cruz é uma pessoa tomar essa cruz é como se fosse: ah não, o meu patrão é uma cruz que eu carrego, o meu marido é uma cruz. Não, a cruz, a declaração de carregar a cruz é a nossa disposição de morrer para nós mesmos, para viver a vontade de Deus. É como disse, se não me falha a memória, Hernandes Dias Lopes, é como um cristão andar com um atestado de óbito no bolso, de que eu morri para o mundo e vivo agora para Cristo, porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é carregar a cruz. Se alguém quer vir, e eu encerro, se alguém quer vir, ou seja, essa decisão é pessoal, intransferível e opcional. Ninguém é obrigado a se tornar cristão. Seguir a Cristo é uma opção, óbvio que inclinado pelo Espírito Santo, pela graça, alcançado pela graça de Deus, mas é opção, ninguém é obrigado. O que não é opcional é você seguir a Cristo sem carregar a cruz. Mas seguir a Cristo é opcional. Se alguém quer vir após mim, ou seja, é ter uma analogia que eu sempre trago dentro do contexto judaico, é ter a poeira dos pés do mestre sobre os meus pés, de tão perto que eu ando, é após ele. Aonde ele põe um pé, eu ponho atrás. Tirou o pé, eu ponho atrás. Então quem caminha, que é discípulo de Jesus, tem a poeira dos pés do mestre sobre os seus pés, ou seja, caminha nas proximidades dos seus princípios. E a pergunta que eu quero fazer para você é: se as pessoas seguirem os seus passos, elas encontrarão a Cristo? Porque se você de fato é um discípulo de Jesus e caminha próximo dele, se as pessoas seguirem os seus passos, elas encontrarão a Cristo. Agora, se de fato hoje as pessoas falam: não, pode imitar a minha forma de tratar o meu esposo e minha esposa, pode imitar a minha forma de lidar com as minhas finanças, pode lidar a minha forma de administrar o meu tempo. Se você me seguir, se você seguir os meus passos, você vai encontrar a Cristo. Será que a gente consegue afirmar isso? Porque quem é discípulo anda após ele, tem a poeira dos pés do mestre sobre os seus pés. É opcional. O que não é opcional é andar-se a cruz. Após mim, negue-se a si mesmo. Abnegação, que é diferente de renúncia, sendo que a renúncia é você negar a si mesmo certos prazeres da carne, mas a abnegação é uma completa submissão ao senhorio de Cristo. O que rege a minha vida não são as minhas emoções do momento, é os princípios da palavra. Me dá vontade de matar fulano, mas Jesus manda eu perdoar. Jesus, os princípios aí que regem a minha vida, a abnegação. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. Eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Essas são características em que Jesus diz que se nós não tivermos tais características, nós não podemos dizer que somos de fato discípulos. Se alguma delas hoje não está presente no seu coração, hoje é a oportunidade, ou no meu coração, é a oportunidade da gente realinhar. E olha que bênção, a gente está com vida, a gente está tendo essa oportunidade de realinhar a nossa vida. E quando a gente realinha a nossa vida, a gente entra no eixo da vontade de Deus e começa a desfrutar
uma vida cuja vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vida com abundância e, sobretudo, trilha no caminho da vida eterna com Deus. O que de fato tem sido prioridade no seu coração? Em que lugar Cristo tem se encontrado no seu coração? O que precisa ser tirado da sua vida que está ocupando o lugar de Cristo? Hoje Jesus está nos chamando para termos essas marcas, onde a pessoa vai olhar para você e para mim e falar: de fato, o meu pai é um discípulo de Jesus, de fato, o meu filho é um discípulo de Jesus, de fato, o meu esposo é um discípulo de Jesus, de fato, a minha esposa é um discípulo de Jesus, esse jovem é um discípulo de Jesus, porque ele carrega essas características onde Cristo é tudo na sua história. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Eu não sei que decisão que você precisa tomar hoje. Uma coisa eu sei, que a neutralidade é impossível. A neutralidade é impossível. Ninguém é obrigado a tomar decisão nenhuma, mas a neutralidade é impossível. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Discípulo que é discípulo de Jesus tem como marca a renúncia total, a devoção suprema e o carregar a cruz, carregar esse atestado de óbito no bolso, declarando: eu estou morto para o mundo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte. O Ministério de Louvor pode ficar à vontade para vir aqui nesse momento. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Se você talvez olhou para dentro de si, avaliou a sua vida com Deus e diz: eu preciso de tal característica. Existem coisas na minha vida que estão em primeiro lugar que não é Cristo. Existem coisas no meu coração que estão sendo tomados que não é Cristo. Cristo não está sendo a primazia, e você hoje, o Espírito de Deus vai trazer à sua mente aquilo que precisa ser realinhado no seu coração, e você vai ter a oportunidade agora de falar isso com Deus, de alinhar o seu coração ao Senhor. Então faça isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode ficar à vontade para vir aqui nesse momento. Nós estaremos cantando esse último cântico, enquanto você vai ter a oportunidade de falar com Deus, de alinhar, de tomar decisões. E a pergunta é: que fichas caem para você nessa noite? Responde para você mesmo. Se tivesse uma frase para você definir como algo que marcou essa noite para você, o que mais chamou a sua atenção? Lembre aí. Que fichas estão caindo para você? Que download, né, na linguagem de hoje você está fazendo agora, que Jesus está fazendo no seu coração? Responda isso para você mesmo. Que decisões você precisa tomar hoje? Que decisões? Que escolhas você precisa fazer? Que coisas você precisa desvencilhar nessa noite? Que coisas que você precisa deixar precisa afastar da sua vida, porque elas estão te afastando de Deus? Fale isso para o Senhor agora em nome de Jesus. E se porventura tem alguém aqui nessa noite que você está distante dos caminhos do Senhor, ou talvez você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, hoje Cristo te chama. Hoje Cristo te chama, hoje é a oportunidade de você declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos louvar com esse cântico, e você vai ter a oportunidade de falar com Deus, de alinhar essas decisões diante do altar do Senhor, no nome de Jesus.